Na verdade, presidente, nós estamos sem quórum até para manter a sessão aberta. Mas... Nobre senador, para manter a sessão aberta é necessário 4 senadores. Temos 4 senadores presentes. No entanto, presidente, espero contar com a tolerância de Vossa Excelência para ultrapassar um pouco os famosos 10 minutos. Senhores senadores, mais uma vez tomo a contramão do balanço otimista da Casa em relação às atividades de 2012, assim como da confiabilidade panglossiana do governo federal, em que pese o minúsculo produto interno bruto do ano. Modus in rebus, moderação nas coisas, devagar com andor. Penso que não seja adequado somar as quantas sessões deliberativas que realizamos, os quantos projetos que discutimos e aprovamos neste plenário e nas comissões para avaliar a nossa operosidade ou para concluir se o ano foi positivo ou não. De outras substâncias, senhor presidente, fazem-se as contas. A pergunta básica seria: tomamos alguma decisão? Aprovamos algum projeto que mudou ou vai mudar a vida dos brasileiros em sua essência, estruturalmente? Não. Não vale citar a extensão de programas sociais, o reconhecimento de profissões, socorro às vítimas de inundações ou secas, a ampliação de direitos, a aprovação de incentivos fiscais, isenção de impostos, mais recursos para isto ou para aquilo. E muito menos o famoso Código Florestal. Esse, então, não deve ser definitivamente contabilizado. Eis o drama legislativo. Não aprovamos nada que transformasse a vida dos brasileiros, nada que mudasse, nada que sacudisse, abalasse ou revolucionasse as estruturas sobre as quais se assenta uma sociedade violenta, injusta, cruel e atrasada. Em vez de ir ao coração do problema, espalhamos chumbo miúdo em todas as direções, deixando intocáveis os privilégios e, por via de consequência, os deserdados. Diariamente, os meios de comunicação da Casa celebram, festejam, comemoram, exaltam e outros verbos correlatos. Diariamente, os nossos meios de comunicação manifestam grande contentamento, alvoroço e regozijo, como diriam portugueses, pela aprovação de projetos que não deslocaram um grão de areia na realidade da vida dos brasileiros. Em que nos transformamos? Em que esta Casa se converteu? Vejam como é a nossa semana. Na sessão de terça, aprovamos medidas provisórias, algumas recheadas de impropriedades contrabalançadas por algum espertalhão. Aprovamos embaixadores, ministros deste ou daquele tribunal, diretores de agências reguladoras, todos ou quase todos sempre insuficientemente sabatinados, examinados, pesados ou medidos pelas comissões e pelo plenário. Daí, os inevitáveis escândalos na NTT, na ANA e na ANAC. As sabatinas aqui no Senado são meras formalidades, de tal maneira que temos o costume de votar a indicação mesmo antes do indicado ser sabatinado. Reproduzimos aqui as bizarrices da rainha de copas de Lewis Carroll, que primeiro mandava cortar a cabeça para só depois julgar. Já nos declaramos os sabatinados inocentes, puros de toda mácula, competentes e adequados para o cargo,
antes mesmo de ouvi-los, de interrogá-los, de conhecê-los. Se a rainha Alice condenava antes de julgar, nós absolvemos antes de julgar. E isto acontece muitas vezes, não por culpa, omissão ou conivência dos senadores. Acontece porque participamos de um número absurdo de comissões e subcomissões e não há tempo para discutir e aprofundar quase nada. Além do que, estamos presos a trâmites que talvez fossem apropriados para as últimas décadas do século XIX ou as primeiras do século XX, não para hoje. É o desconto que se deve fazer. Vamos seguir com a nossa semana. Nas quintas, de preferência, com as galerias tomadas por tal e qual categoria, por tal e qual corporação, sob aplausos, ainda que não regimentais, aprovamos agrados e compensações para uns e para outros. Na verdade, não há coisa sobre a que o Senado não legisle. Respondemos com projetos de lei, com emendas constitucionais, toda sorte de demanda, de pressão, de angústia e de súplica da nossa sociedade. Tentamos serzir o que já se esgarçou, que já puiu há muito tempo. Consultas ao Jornal do Senado ou ao portal do Senado comprovam esta febril, irrefreável, esta compulsiva atividade legiferante de nossa casa. Uma atividade permanente e altamente prolífica. Não estou aqui para condenar a censurar quem quer que seja. São as circunstâncias que pressionam os nossos mandatos. São os dias, são os tempos que a realidade brasileira nos dá a viver. Diante de tantas carências de nosso povo, é natural que nos cerquem, que nos sitiem as mais variadas demandas. E nós, engolfados por elas, desdobramo-nos em um trabalho insano, repetitivo, mais das vezes inútil. É óbvia a imagem de Sísifo. No final das contas, os dias mais interessantes de nossa semana senatorial acabam sendo as segundas e sextas-feiras, dias sem sessões deliberativas, reservados a pronunciamentos, ao debate de ideias. Como nesses dias não temos nada para votar, podemos exercitar nosso mandato sem a pressão do regimento e do relógio. Pena que estas sessões sejam tão pouco frequentadas. A par da obsessão de legislar, esquecemos, deixamos de lado como desimportante a função de fiscalizar. Não só abrimos mão desta obrigação, como não damos a mínima atenção para os relatórios do Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Parlamento. Se fôssemos negligentes na fiscalização, mas leitores atentos da farta literatura do TCU e fizéssemos valer suas recomendações, seria, sem dúvida, perdoável. Como não fiscalizamos e não ouvimos quem fiscaliza, somos duplamente omissos. Vitor Hugo pede desculpa a um amigo por ter escrito uma carta muito longa e diz que o fez porque estava muito ocupado. Sem tempo. Se tivesse tempo, afirma, teria escrito uma carta mais curta e sintética. Assim somos nós. Sem tempo para as coisas essenciais, perdemo-nos nas dezenas de comissões, subcomissões, audiências públicas, sessões plenárias que atendem prioritariamente à agenda de interesses do Executivo e assim por diante, dia após dia, ano após ano. De vez em quando, parece que a coisa vai, que vamos ultrapassar o rame-rame, pura ilusão. Depois de alguma agitação, voltamos à normalidade, isto é, à inação. Um bom exemplo disso, talvez, fosse a bulha causada pela chamada reforma política. Não que eu a considerasse a mais alta prioridade, nem alta e nem média. De qualquer forma,
mobilizou-se o Senado, provocou-se a Câmara, que também formou uma comissão. Mas, aos poucos, o movimento foi murchando, esvaziando-se e morreu. Quer dizer, presidente, não conseguimos produzir sequer pequenas maquiagens, modestos retoques na legislação eleitoral, quanto mais tocar a ferida de nosso atraso, da nossa dependência, da nossa desigualdade tão funda. Para quem acha que está tudo bem, que é isto mesmo, que nosso papel é o de socorrista de pequenas fissuras nesse irremediável tecido nacional, é uma fartura, é de se lamber os beiços, como diz o povo. De parte da oposição, nada a esperar. Esse udenismo recidivo que a possui não mexe, não toca um átomo da natureza das coisas. Pior ainda, quando deixa o discurso de uma nota só da denúncia da corrupção, desafina feio ao criticar as poucas coisas de positivo na política econômica do governo federal. O alinhamento com os tais investidores, no caso da redução da tarifa de energia elétrica, é um exemplo. Assim como a indisfarçada satisfação com as críticas dos porta-vozes do neoliberalismo internacional. A manteiga, logo, a nossa presidenta. Como disse a sempre afiada Maria da Conceição Tavares, sob o editorial do The Economist, pedindo a cabeça do ministro da Fazenda. O alvo não é manteiga, é 2014. A afirmação do coro da grande mídia e da oposição, com a revista inglesa, diz a economista, deixam evidente as motivações eleitorais. É impressionante como a redução dos juros, que ainda tocam as nuvens, a limitação nos ganhos estratosféricos dos rentistas e de outros sanguessugas, a pressão sobre os bancos para que cortem spreads, as desonerações e subsídios para determinados setores da economia, a continuidade da política de incentivo ao crédito e à construção civil e agora o desconto na conta de luz. É impressionante como isto tudo, que ainda é pouco, é quase nada, é impressionante como isto tudo causa urticária na oposição, inquieta os barões da mídia, provoca desassossego em nossos colunistas e nos tais analistas econômicos, sempre muito sensíveis a qualquer ofensa aos dogmas do mercado. Dia desses, sobre a onda de desqualificação do pouco que o governo acerta na área econômica, meu coração confrangeu-se ao ler os palpites de um daqueles trêfegos rapazes que fazia parte da equipe que levou o Brasil à bancarrota 3 vezes. Meu Deus, como essa gente põe-se o tempo todo à espreita, salivando por uma oportunidade de aplicar rigorosas e austeras medidas fiscais, reduzir gastos sociais, cortar empregos e comprimir salários, suspender direitos trabalhistas. Eles não se conformam que se enfrente a crise sem que os mais pobres paguem a conta, toda a conta, não que os mais ricos estejam pagando. A pequena redução de ganhos os deixa com o chapéu na mão, à porta da igreja? Longe disto. Vejam, quando discutimos a medida provisória da redução da tarifa de energia elétrica, um nobre colega veio a esta tribuna, presidente, e disse que não era contra a iniciativa da presidenta Dilma, mas sua preocupação era com a sustentabilidade das empresas de energia. Empresas, objete-se, que estão aí lucrando até mesmo de forma ilegal, com amortizações indevidas. É com a sustentabilidade delas que se preocupam e não com o sustento do pobre povo brasileiro que paga a segunda tarifa mais cara do planeta. Ou então, com a sustentabilidade de um modelo de desenvolvimento que tenha como um dos pilares energia barata e fortemente subsidiada. Não, isto não. O lucro das concessionárias e a privatização do setor é o que os move. Como se vê,
As nossas elites são incrivelmente as mesmas, desde o dia em que Cabral aqui aportou. Toda vez que se procura mitigar a dura vida de nossa gente, as nossas elites e seus fidelíssimos representantes fazem ar de seriedade, responsabilidade e sabedoria, advertindo-nos a tomar cuidado para não levar o país à bancarrota, para não desestabilizá-lo, para não anarquizar a produção, ou então gritam: demagogia, demagogia, demagogia da presidenta. Bradaram que era demagogia quando foi instituído o salário mínimo. Vociferaram quando foram estabelecidas as férias remuneradas. Protestaram quando foi criado o 13º salário e o salário família. Ameaçaram com golpe de Estado. Agitaram os quartéis quando, em uma situação de alta inflação, o ministro do Trabalho deu aumento de 100% no salário mínimo. E nunca é demais esquecer que berraram demagogia e berram cada vez que se debate nesta casa a libertação dos escravos, o fim do cativeiro dos negros, que abalaria a sustentabilidade econômica do país, desestabilizaria e anarquizaria a produção. Quando se queimam bilhões e bilhões de reais para socorrer banqueiros, para perdoar dívidas do agronegócio, dos usineiros, para remunerar rentistas e especuladores, para garantir privilégios de castas funcionais, aí ninguém reclama. Como é velho e previsível o discurso dos dominantes. Como são repetitivos os nossos senhorzinhos. Mas, como dizia, se nada temos a esperar da oposição, pois dela não virá qualquer contribuição para mudar a nossa realidade ou para fazer desta casa um ponto de apoio para iniciativas transformadoras, da parte da base do governo, também não vejo, infelizmente não vejo, disposição política, compromisso ideológico para o enfrentamento, para o embate, com estruturas e pressupostos que precisam não ser remendados, mas precisam ser pulverizados. Se esta casa não pode continuar a ser a casa dos senhores, como, por exemplo, foi entre 1823 e 1888, naqueles 65 vergonhosos anos em que a maioria sustentou aqui a escravidão dos negros, ela também não pode continuar a ser a casa dos remendões, sempre dispostos a um jeitinho aqui e ali, para que tudo continue como sempre foi. Revolução, modificação profunda da sociedade, mudanças estruturais. Este é o caminho. Afinal, a quem representamos? O capital multinacional, os banqueiros, os especuladores, os rentistas, o mercado. É a eles que representamos. E é para eles e segundo os seus interesses que legislamos. Não nos desfazemos dos laços que nos mantêm prisioneiros de seus desejos, obedientes às suas ordens, pautados por suas agendas. Se temos, no entanto, a pretensão de representar o povo brasileiro, por que não assumimos essa representação com radicalidade, com todas as consequências disso decorrente? É o balanço possível que faço do ano que passou e é o que penso, senhor presidente, do que deveríamos fazer. Embora agora no plenário mantenhamos a sessão com a presença minha, de Vossa Excelência e do senador Delcídio Amaral e o senador Álvaro Dias ali na ponta dando uma entrevista. Portanto, sem nenhuma condição para entrarmos na sessão deliberativa. Muito obrigado pela tolerância do tempo, presidente.